eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando sua matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Nesta canção, é a história do filho pródigo. Um dia se cansou de estar em casa, adulto, pai, vou indo, dá-me o que é meu. Mas nós precisamos entender, irmãos, que para sermos felizes nessa vida, nós precisamos ter uma referência de santidade. O mundo não é referência, os cantores não são referência, os jogadores de futebol, as atrizes, os atores, não são referência para nós. Eles nos deixam sempre um vazio. A nossa referência, sempre, do nascer ao pôr do sol, tem que ser Jesus. Como cristãos, irmãos queridos, que somos, nós precisamos assumir o nosso batismo, assumir nossa condição de filhos de Deus. Então não temos outra referência a não ser Jesus. Jesus. Não adianta a gente buscar em outros caminhos, buscar em outras circunstâncias a nossa felicidade, outras realidades. A canção diz exatamente isso. Andei por 1000 caminhos e como andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar, porque é aqui, é no ninho do Senhor, é no coração de Jesus que a gente encontra paz, encontra a nossa morada, realmente nossa felicidade. A gente só deixa de andar por 1000 caminhos quando decididamente, definitivamente, a gente assume que a nossa referência de felicidade, de vida plena, de vida íntegra, de vida feliz e de salvação na nossa caminhada para a eternidade tem um nome: Jesus. Na nossa vida, sempre buscamos, já falamos isso, referências. O corte de cabelo, o jeito de vestir, o jeito de falar. Referências. Buscamos imitar atitudes, gestos, palavras, hábitos de quem nós admiramos, de quem tem peso em nossa vida, de quem faz diferença em nossa vida, de quem tem relevância em nossa vida. Imitar, irmãos, significa reproduzir, copiar, fazer igual a alguém. Por exemplo, reproduzir gestos, copiar o jeito de andar, de vestir,
de falar, de sorrir, de brincar, de cortar o cabelo, de dançar, de pensar, de rezar, de muitas coisas em alguém. Eu copio, eu imito, eu reproduzo em minha vida. Em minha vida, né? Então vamos pegar aqui um texto que vai nos ajudar. Já tem aí? Tenho. Então o texto que fala justamente Efésios 5:1. 5:1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Vou repetir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Então, nós somos chamados a imitar a Deus. A reproduzir, como Leia falou agora, os seus gestos. A copiar o seu jeito de ser. Deus quer de nós nisso. E São Paulo nos exorta exatamente para que a gente imitemos o nosso Deus único e verdadeiro. Jesus, somente, verdadeiro. Unicamente, o único Deus. Né? Então, se diante dessa palavra, nós precisamos então nos perguntar com toda a sinceridade da nossa alma, a quem nós imitamos? Quem é referência para nós verdadeiramente? Ou melhor, quem é a referência. O único. O único. Quem é a referência? Quando eu imito alguém, irmãos, essa minha imitação está divulgando, está dando ibope, está dando palco, está buscando aplausos para ir difundindo aquela pessoa a quem eu imito. Se nós somos chamados a seguir Jesus, que é o mestre, e aceitamos este chamado, que nos vem só dele, então temos que imitar o mestre, Jesus. É uma questão lógica e é uma questão de lógica. Se eu ouvir seu chamado, um dia eu ouvi seu chamado, então eu tenho que a ele imitar. E nós, como cristãos batizados que somos, como católicos comprometidos, nós temos realmente que imitar o mestre. É uma questão de lógica, não tem outra pessoa a quem imitar. E então, imitar o mestre é exatamente perceber, conhecer o caminho de Jesus, conhecer a vida de Jesus, para que a gente possa imitar o seu modo de pensar, de agir, de falar, a sua maneira de se relacionar e tratar as pessoas, até mesmo a inflexão de voz, nós precisamos buscar para imitar Jesus. Conhecer o Evangelho, conhecer todo o trajeto da vida dele, por onde ele passou, como ele lidava com as pessoas, com os discípulos, com as pessoas que o procuravam, com os doentes, com os enfermos, em tudo, enfim. Então, esse é um chamado. Os discípulos, irmãos queridos, eles assumiram, os apóstolos, os nossos irmãos, que assumiram verdadeiramente, eles foram tão fiéis imitadores de Cristo, que nos trouxeram para cada um de nós o melhor de Jesus. O melhor de Jesus. A essência de Jesus, a perfeição de Jesus. Perfeito, não ficou faltando nada. Porque eles souberam imitar, deixarem-se seduzir e caminhar pelos mesmos caminhos de Jesus que eles nos passaram. Ipsis literis, tal e qual, palavra por palavra, o que Jesus deixou para nós. O que nós temos como modelo é a plenitude. Aí vale uma pergunta, Sônia. Aquelas perguntas que nós precisamos fazer para vocês e para nós também. Para que nos alertemos, nos atentemos para quem está sendo a referência da nossa vida. Na verdade, irmãos, o nosso jeito de falar mostra que somos imitadores de Jesus? O nosso jeito de vestir, meu Deus, mostra que nós somos imitadores de Jesus?
que Ele é a nossa referência, o nosso jeito de tratar as pessoas mostra que somos imitadores de Jesus, que Ele é a referência da nossa vida. O nosso honrar pai e mãe nos mostra que somos imitadores de Jesus, porque Ele é a referência de nossa vida. O nosso namoro, o nosso noivado, o nosso matrimônio mostra que somos seguidores de Jesus, porque descobrimos definitivamente que Ele é a referência da nossa vida. É importante, né? Gente, eu nos convido agora a que a gente dê uma parada na vida, a gente pense, a gente reflita e analise verdadeiramente e até faça uma releitura da nossa vida até hoje. O que nós precisamos mudar realmente para que a gente possa imitar mais e mais Jesus? A gente sabe, você sabe onde a gente precisa mudar, né? Nós sabemos, né? Eu gostaria aqui de pegar, Leia, de ler a carta de São Paulo aos Romanos, mas eu queria pegar desde o 12b, do capítulo 13, versículo 12b, onde certo. diz assim: São Paulo nos manda esse recado hoje. Vamos abrir o nosso coração, porque aquilo que entra no nosso intelecto só fica se descer para o coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que aquilo que nós estamos escutando agora, que a gente assimile, absorva e busque realmente viver. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de escondido, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem de dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites da carne. Nós precisamos estar com os pés no chão e o coração no alto. O coração em Deus. Entendo como é. Sônia, eu queria que se pudesse, ainda temos tempo nesse primeiro bloco? Temos. Temos? Eu queria que você, de maneira assim, bem delicada, não é delicada, bem pausada, lesse de novo esse exercício. Você quer ler? Não, pode ser você mesmo. Então eu vou ler, vou só repetir que é o capítulo 13 da carta de São Paulo aos Romanos, no versículo 12b até o 14. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites da carne. É isso, gente, é isso. Percebemos que Jesus é a referência da nossa vida, tudo isso precisa ser excluído. Tudo isso precisa ser tirado da nossa realidade, porque vivermos dizendo que Jesus é a minha referência de vida, a referência, viu? Porque há referências e há a referência. Nós dizemos isso, proclamamos com a nossa boca, com a nossa língua, com o som da nossa voz e desfazemos tudo com a nossa prática. É verdade. Agora, vamos com o pé no chão também refletir. É uma caminhada difícil. Não é uma caminhada fácil. É uma caminhada que exige muito empenho, mas é uma caminhada de sacrifícios, de renúncias, porque o caminho é estreito. E falar em caminho estreito, nós já fizemos uma vez um programa que tem esse tema que diz: a porta
continua estreita. Porque passaram-se 2000 anos, agora a coisa está mais folgada, tem coisa que era de um jeito. Não é. A porta continua estreita, continua apertada, porque só podemos passar por ela e sermos conduzidos ao trono do Senhor se nós soubermos vivê-lo como nossa referência. Como nossa referência. Então, é preciso que a gente esteja vigiando e orando, porque cada dia tem sua luta. Cada dia é uma luta, irmãos queridos. Porque juntamente com o nosso propósito de mudar, existe também o mal que quer nos forçar a deixar o caminho do bem, que fica nos tentando, fica aperreando a cabeça da gente. Então, nós precisamos pensar, refletir cada vez mais o que nós estamos deixando de lado para seguir Jesus como nossa referência, para imitar. Que sacrifício estamos fazendo para nos mantermos de pé nessa caminhada, de pé na fé, aumentando cada dia mais. E é muito importante que a gente entenda que cada dia que a gente vence o mal, perseverando no bem, no outro dia vai ficando mais fácil. Porque a gente vai abandonando as coisas, as atitudes que nos levam ao caminho da perdição. É um pedacinho aqui, um pedacinho dali, um pedacinho daí, vai juntando e a gente vai. É tão possível, é dificílimo, viu? Não pensa que é como beber água, não, é dificílimo. Mas é tão possível que um dia São Paulo chegou àquela conclusão: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz, sentindo o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso é imitar Jesus, né, Leia? É imitar Jesus na maneira de amar, de olhar, de viver, de sorrir, de sonhar, de pensar. É esse jeito de ser que Jesus nos chama todos os dias da nossa vida, a viver. É verdade. Aí, queridos irmãos, mais uma vez, na primeira carta de São Pedro, eu vou situá-la aqui agora, porque, pronto, já achei aqui São Pedro. Primeira carta de São Pedro, logo no capítulo 1, versículo 16. Estamos falando Jesus, esse é o nosso tema. Jesus é a referência de nossa vida. E aí vem sempre a interrogação: mas na nossa vida nós temos vivido como Jesus sendo a referência da nossa vida, ou estamos dando o trono para outras situações? Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha: sede santos, porque eu sou santo. E essa mesma citação está em Levítico,
que é um livro do Antigo Testamento. Veja como o Novo e Antigo se entrelaçam, se confundem, se completam e trazem a nós a plenitude da lei, a plenitude da vida. Jesus dizendo pela boca de São Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. Então, como Leia disse, isso também está em Levítico 11:44. Mas o próprio Jesus, como nos diz São Mateus no capítulo 5, versículo 48, Jesus repete essas mesmas palavras quando ele diz assim: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então é um chamado, a gente é de todos os lados. Nós somos convidados, convocados a sermos perfeitos. Porque o que Deus quer é a nossa felicidade, é a nossa salvação. Então, Ele nos dá chance após chance. E se Jesus diz assim, um belo dia conversando com os discípulos, ele disse: vocês sabem para onde eu vou? Ele disse: mas para onde? Eu sou, Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a referência. Eu sou a referência. Siga-me, ouça-me, viva-me. Imite o que eu estou fazendo. Ele dá para nós, nos evangelhos, os discípulos dão para nós nas cartas o modelo direitinho daquilo que precisamos fazer. E a graça de Deus, irmãos queridos, nunca nos faltou, nunca nos falta e nunca nos faltará. Se alguma pessoa não sente a graça de Deus no seu coração, é porque não se abriu a essa graça, está com o coração fechado. Mas a fonte da vida, a fonte da misericórdia, a fonte da sabedoria, a fonte de todas as graças está sempre transbordando, esperando por nós. Para ir buscar essa graça. Porque Deus sabe da graça. Deus sabe, com né? certeza. Deus sabe, para que a gente busque Jesus, imitar Jesus, Deus sabe a graça de que necessitamos, a graça que precisamos para a nossa conversão. E mais, existe uma forma, isso só depende de nós, né? Mas existe uma forma, o que a gente pode dizer, Leia? Indispensável, indiscutível para buscar essa graça, é na Santa Eucaristia. Tem que ter esse alimento, gente. Saco vazio não se põe de pé. Não se põe de pé. Cai. E às vezes certas quedas não nos permitem mais levantarmos-nos, porque já estamos muito parecidos com o chão. E falando em Eucaristia, que é nosso sustento, que é Jesus, que é a referência da nossa vida, há um pensamento lindíssimo de São João Bosco, o fundador dos Salesianos, aquele que trabalhou de maneira encantadora com os jovens, catequiza os jovens, e os adultos serão dignos. Mostra o caminho às crianças, e o jovem e o adulto saberão segui-lo sempre. Então, São João Bosco, nos falando dessa força, dessa energia, dessa garra espirituais, força, energia e garra espirituais que nós precisamos ter, ele disse: você quer que o Senhor lhe dê muitas graças para o seu dia a dia? Vá visitá-lo muitas vezes no sacrário. Você quer que ele lhe dê poucas graças? Depende do tamanho do nosso jarro, né, Sônia? Se eu levo um jarro grande para receber as graças, muitas graças me serão dadas. Se o meu jarro é tacanho, pequeno, egoísta, ele bota ali poucas graças. Você quer que o demônio assalte você de emboscada e ganhe você e consiga tirar você de Deus? Sabe qual é o caminho? Visita Jesus raramente no sacrário, lá sacramentado. Você quer que o demônio fuja de você? Afinal, Jesus não é a referência? Então eu tenho que tirar o demônio do meu caminho. Sabe qual é o jeito? Qual é o caminho? Visitar a Jesus muitas vezes no sacrário e amá-lo e adorá-lo.
Você quer vencer? Pode falar. Não, eu digo, as igrejas estão abertas, depende de nós. Depende de nós encaminharmos-nos para lá. Vocês querem vencer? Você quer vencer o demônio? Refugie-se sempre aos pés de Jesus, no coração de Jesus. Isso tudo são palavras de Dom Bosco. E por fim, ele fecha com uma dura palavra. Você quer ser vencido? Você quer ser jogado no chão? Você quer ser derrotado e não ter mais a chance de chegar a Jesus? Sabe qual é o caminho? Deixa de visitar Jesus. Abandona Jesus. É uma questão de escolha, de opção. Né? O tempo todo Deus nos chama. Até porque quando a gente faz algo e a nossa vida está tendenciando para um caminho errado, nós sentimos o peso da consciência. Sim. Então é Deus falando para nós. Mas São Paulo também, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O caminho é um só. Nossa referência é Jesus. Acabou. Se a gente está tentando e cai, não tem problema. A gente cai, mas levanta. A gente erra, mas renova a força em Jesus, vai buscar a graça e retoma o caminho. Para imitarmos Jesus, queridos, nós precisamos mostrar ao mundo, não com palavras, nem dizendo eu sou melhor que ninguém, nem dizendo para querer aparecer, mas o nosso testemunho, a nossa vida leva Jesus ao mundo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Não é? Um estado de vida nosso. Nós precisamos, então, parecer com Jesus no nosso modo de agir, de pensar, de falar. As pessoas precisam ver Jesus em nós, através das nossas reações. E a gente conhece as pessoas pelas reações. Pelas reações, pelas ações, né? Então é muita responsabilidade, a estrada, o caminho é estreito. É sim, mas nós precisamos da força para lutar. E a força que precisamos é a Eucaristia, a nossa missa, o nosso Santo Terço, a nossa oração pessoal. Na verdade, ser cristão, em primeiro lugar, é um jeito de ser, é um segmento, é viver o dia a dia, no cotidiano, no trabalho, nas lutas, dentro de casa, não é? Imitando Jesus em tudo. Não é fácil, mas é possível. Mas vale muito rico, muito ricamente a expressão que você usou de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Gente, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso testemunhar um falso testemunho, eu posso inventar calúnias, eu sou livre, não há amarras nem no meu coração, nem nos meus braços, nem nos meus pés. Eu posso fazer tudo que eu quero. Agora, vale perguntar, Jesus é a minha referência, tudo isso me convém? Me convém isso que eu estou fazendo? Aí depois eu fico chorando, dizendo perdão. Que bom que eu vou e peço perdão. Mas há coisas que a gente, nessa altura da vida, não dá mais para estar errando os mesmos erros, não é, Sônia? O que então, irmãos, está nos faltando para sermos fiéis imitadores de Cristo e tendo em mente e no coração para sempre que Ele é a minha referência de vida. O chamado é para todos nós, é para cada um de nós, na situação de vida em que nos encontramos. Criança, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, solteiro, casado, empregado, desempregado, autônomo, empregador, em qualquer que seja o estágio de vida que estamos vivendo, o chamado nos é feito, porque a garantia é certa. Jesus é a nossa referência de vida. Tenta vivê-lo, tenta ouvi-lo, tenta imitá-lo em todos os momentos e âmbitos da sua vida. E você vai ver
que nada poderá lhe abalar, nada poderá. Então a gente vai ficando por aqui. Tomara a Deus que a gente possa ter refletido e cada um de nós ter absorvido essa mensagem de hoje. Jesus é a nossa referência, a única referência. Acolha-o e diga: Senhor, sem ti não sei viver. Retalhos da vida.